Ninguém acreditava que as gêmeas autistas do poderoso empresário teriam alguma chance de integração social. A filha da faxineira negra, porém, provou que o impossível é apenas uma questão de perspectiva. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. O casarão imponente no Alto de Pinheiros tremia com os gritos que escapavam do segundo andar. Era uma tarde de dezembro sufocante, o calor paulistano intensificando a tensão que pairava no ar. Elisa e Isadora Gouveia, as gêmeas de 6 anos, estavam em mais uma crise devastadora. Seus corpos pequenos se contorciam no chão do quarto decorado em tons pastéis, enquanto lágrimas escorriam por seus rostos avermelhados. A governanta, mulher de meia-idade que já havia trabalhado em outras casas da elite paulistana, olhava para as meninas com uma mistura de desespero e impotência. Seus anos de experiência pareciam inúteis diante daquele sofrimento inexplicável. No corredor, Leonardo Gouveia caminhava de um lado para o outro, o celular pressionado contra a orelha, sua voz autoritária ecoando pelas paredes de mármore. Não me interessa quanto custa. Traga esse especialista de Londres imediatamente. Berrava o empresário passando a mão pelos cabelos impecavelmente penteados. Seu rosto, normalmente composto para reuniões de negócios, agora revelava o desespero de um pai que tentava resolver com dinheiro o que não compreendia com o coração. Foi nesse momento caótico que Luna Oliveira apareceu. Adolescente de tranças cuidadosamente feitas carregava um balde com produtos de limpeza, tentando passar despercebida como sua mãe sempre recomendava. Nunca chame atenção, filha, dizia Dona Cida, mas os gritos das gêmeas perfuraram algo dentro dela, uma memória, um reconhecimento. Luna parou no corredor, seus olhos calmos observando a cena pela porta, entreaberta. Aqueles sons eram tão familiares. Lembrava-lhe seu irmão mais novo nos dias difíceis, quando ninguém conseguia acalmá-lo exceto ela. Sem pensar 2 vezes, a jovem pousou o balde no chão e entrou no quarto. A governanta mal notou sua presença, ocupada demais tentando conter Elisa. Luna se aproximou devagar. Agachou-se próximo a Isadora e começou a cantarolar baixinho uma melodia simples. Seus dedos tamborilavam suavemente no chão, criando um ritmo constante, previsível. Isadora foi a primeira a notar. Seus olhos, antes perdidos no vazio, focaram-se nos dedos da menina. Aos poucos, sua respiração ofegante começou a se regularizar. Luna sorriu gentilmente, continuando a canção. Estendeu a mão, sem forçar contato, apenas oferecendo. Para espanto da governanta, Isadora segurou a mão de Luna. E mais surpreendente ainda, Elisa, percebendo a mudança na irmã, rastejou até elas, curiosa. Em minutos, o que parecia impossível aconteceu. As 2 meninas estavam sentadas calmamente, ouvindo Luna cantar, pequeno sorriso substituindo o desespero anterior. No corredor, Leonardo parou de gritar ao telefone, notando o repentino silêncio. As risadas baixas das filhas, um som que há semanas não ouvia, o deixaram momentaneamente sem palavras. Algo havia mudado, algo que nenhum especialista importado havia conseguido até então. Leonardo Gouveia subiu os degraus da escada de mármore, com passos pesados, irritado com mais uma ligação fracassada. 6 especialistas em 3 meses, todos prometendo milagres, todos falhando miseravelmente com suas filhas. Ao chegar ao corredor do segundo andar, parou abruptamente. Um silêncio incomum pairava no ar. Não havia gritos, nem choro, nem objetos sendo arremessados contra as paredes. Seguindo o som de risadas baixas, algo que não ouvia há meses, o empresário chegou à porta entreaberta do quarto das gêmeas. A cena o deixou paralisado. Elisa e Isadora estavam sentadas no tapete tranquilas, com olhares fixos em uma adolescente de pele negra que movimentava fitas coloridas no ar enquanto cantarolava suavemente. Luna Oliveira, com suas tranças cuidadosamente arrumadas, não percebeu imediatamente a presença do dono da casa. Continuou seu trabalho silencioso,
guiando as meninas em uma brincadeira que parecia acalmá-las completamente. As pequenas mãos das gêmeas seguiam os movimentos da jovem com uma concentração que nenhum terapeuta havia conseguido despertar. O orgulho ferido de Leonardo misturou-se instantaneamente com um incômodo profundo. Como aquela garota, filha da empregada, conseguia o que médicos renomados não alcançaram, a raiva subiu pelo seu peito, sufocando qualquer gratidão que poderia sentir. Saiam daqui agora, ordenou com voz cortante, rompendo a magia do momento. As gêmeas se assustaram, voltando rapidamente ao estado de agitação. Isadora correu para debaixo da cama, enquanto Elisa começou a balançar o corpo freneticamente. Luna levantou-se com calma, os olhos baixos em sinal de respeito, mas seu olhar não demonstrava medo ou arrependimento. Desculpe, senhor, murmurou a jovem, recolhendo as fitas coloridas do chão. Dona Cida apareceu no corredor, alertada pelos gritos. Ao ver a cena, apressou-se em direção à filha. Peço desculpas, seu Leonardo. A Luna não devia estar aqui. Foi um erro, disse a empregada. A voz trêmula. O empresário apontou para a porta com um gesto brusco. Não quero essa menina perto das minhas filhas. Entendeu? Mãe e filha saíram em silêncio, mas no corredor, longe dos olhos do patrão, Dona Cida segurou a mão de Luna com força. Seus olhos encontraram os da filha com uma mistura de orgulho e preocupação. Não abaixe a cabeça para ninguém, minha filha, sussurrou, apertando os dedos da adolescente entre os seus. O que você fez hoje? Ninguém pode tirar de você. Esse brilho nos seus olhos, essa luz que você tem, isso é seu. Luna sentiu, sentindo o peso da humilhação, mas também a certeza de que havia tocado algo importante. Atrás delas, o choro das gêmeas voltou a ecoar pelos corredores do casarão. Naquela noite, o casarão no Alto de Nieiros parecia mais frio que nunca. O ar-condicionado zumbia pelos corredores vazios, mas não era só isso que gelava o ambiente. Leonardo Gouveia caminhava de um lado para outro em seu escritório, a gravata desfeita e o copo de uísque pela metade. As luzes da cidade brilhavam através das janelas amplas, contrastando com a escuridão que ele sentia por dentro. O empresário passou a mão pelos cabelos, frustrado. Tinha consultado os melhores especialistas do país, investido fortunas em terapias importadas e ainda assim suas filhas continuavam inalcançáveis. Havia algo profundamente humilhante em ver que uma adolescente sem formação conseguira em minutos o que ele não alcançara em anos. Seu orgulho ferido misturava-se com uma pontada de esperança que ele não queria admitir. No andar de cima, algo extraordinário acontecia. Elisa e Isadora dormiam tranquilamente em suas camas, sem os habituais pesadelos, sem as crises de choro que costumavam atravessar a madrugada. A babá eletrônica permanecia silenciosa pela primeira vez em meses, como se até ela estivesse surpresa com a paz repentina. Do outro lado da cidade, no pequeno apartamento na Vila Medeiros, Luna sentava-se à mesa da cozinha sob a luz amarelada. Seus dedos ágeis deslizavam sobre as páginas de um caderno surrado, registrando cada detalhe daquele encontro inesperado. Anotava as músicas que fizeram Elisa sorrir, o jeito como Isadora respondeu às fitas coloridas, as palavras exatas que acalmaram as meninas quando o pânico começou a surgir. Preciso lembrar de tudo, murmurava para si mesma, mordiscando a ponta do lápis. Elas precisam de alguém que as veja de verdade. Dona Cida observava a filha da porta do quarto, o peito inflado de um orgulho que mal cabia dentro dela. Via em Luna uma sabedoria que nem ela mesma entendia completamente. Algo herdado talvez da avó benzadeira, algo nascido da própria sensibilidade da menina. Mas junto com o orgulho vinha o medo, pesado e familiar. Filha, cuidado com essa família, disse finalmente, aproximando-se para acariciar as tranças de Luna. Gente como ele só enxerga gente como nós, quando precisam de algo. A jovem levantou os olhos do caderno, encontrando o olhar preocupado da mãe. Mas as meninas, mãe, elas são diferentes. Elas me viram. Dona Cida suspirou, sabendo que não adiantaria argumentar. Conhecia bem aquele mundo onde talentos como o de Luna eram primeiro ignorados,
depois explorados, raramente reconhecidos. Ainda assim, beijou a testa da filha e deixou que ela continuasse escrevendo, guardando para si o temor de que aquele brilho nos olhos da menina pudesse um dia se apagar. O telefone tocou 3 dias depois, cortando o silêncio do pequeno apartamento na Vila Medeiros. Dona Cida atendeu com o coração na mão, reconhecendo o número do casarão. Leonardo Gouveia falava com aquela voz grave e autoritária que não admitia contestação. Precisava que ela voltasse ao trabalho imediatamente. As coisas estavam desmoronando sem sua presença, mas só a senhora entendeu. A menina fica em casa, ordenou o empresário, sem conseguir esconder o desespero por trás da arrogância. Não quero ela perto das minhas filhas. Dona Cida apertou o telefone com força, engolindo as palavras que queria dizer. Precisava daquele emprego. Olhou para Luna, que já entendia tudo apenas pela expressão da mãe. Vou estar lá amanhã cedo, senhor Leonardo, respondeu, desligando com um suspiro pesado. Naquela noite, Luna não conseguiu dormir. Pensava nas gêmeas, em como Elisa havia segurado sua mão com confiança, em como Isadora havia sorrido pela primeira vez quando ela cantou aquela cantiga antiga que sua avó lhe ensinara. Sabia que algo especial havia acontecido naquele quarto, algo que o dinheiro do empresário não podia comprar nem entender. Na manhã seguinte, Dona Cida saiu cedo, carregando não apenas o peso da faxina que a esperava, mas também a tristeza de ver sua filha sendo tratada como uma ameaça. Os dias passaram arrastados. Cada noite, quando voltava exausta para casa, a empregada trazia notícias que partiam o coração de Luna. Isadora havia se escondido no armário do quarto e se recusava a sair, mesmo quando a governanta ameaçou chamar o pai. Elisa, por sua vez, empurrava os pratos de comida e só aceitava água, ficando cada vez mais fraca. Elas perguntam por você o tempo todo, confessou Dona Cida, enquanto preparavam um café simples. A Isadora desenhou você ontem, com aquelas suas tranças. O senhor Leonardo rasgou o papel na frente dela. Luna sentiu uma revolta crescer dentro do peito. Às vezes, quando sua mãe estava no trabalho, ela caminhava até perto do casarão no Alto de Pinheiros, parando do outro lado da rua. De lá conseguia ouvir os gritos abafados, o choro que ninguém parecia saber acalmar. A adolescente apertava os punhos, impotente. Eles não entendem, murmurou para si mesma, enquanto voltava para casa naquela tarde quente. Não é sobre remédios caros ou terapeutas famosos, é sobre ver quem elas realmente são. O que mais doía em Luna não era ser excluída daquele mundo de privilégios, mas saber que as gêmeas estavam sofrendo por puro orgulho e preconceito, e que a solução, tão simples e genuína, estava sendo ignorada, apenas porque vinha de mãos que não tinham diplomas pendurados na parede. Sandra Costa chegou ao casarão no Alto de Pinheiros, com a postura de quem já havia resolvido casos muito mais complexos. Leonardo Gouveia a recebeu com a ansiedade mal disfarçada de um homem que já havia tentado todas as soluções caras que o dinheiro podia comprar. A terapeuta renomada trazia na pasta de couro métodos importados e uma confiança que impressionou o empresário logo no primeiro encontro. Meu método integra técnicas europeias e americanas, explicou ela, enquanto observava as gêmeas brincando no tapete da sala. Elisa e Isadora pareciam indiferentes à presença da nova especialista, mas Sandra não se abalou. Ela estabeleceu uma rotina rigorosa de sessões, 3 vezes por semana, com exercícios estruturados e técnicas de comunicação que, segundo ela, revolucionariam o desenvolvimento das meninas. Surpreendentemente, em poucas semanas, as crises diminuíram. Leonardo não cabia em si de satisfação. Quando Isadora conseguiu permanecer tranquila durante um almoço de negócios, e Elisa pronunciou algumas palavras diante da babá. O empresário não economizou nos elogios à terapeuta durante um jantar com outros executivos. Finalmente encontrei alguém competente, vangloriou-se ele sem notar que o progresso das filhas era superficial e mecânico. Numa tarde de sessão, enquanto as meninas descansavam, Sandra foi até a cozinha buscar água. Passando pela área de serviço, notou um caderno gasto sobre o banco de madeira.
A curiosidade a fez folhear as páginas, descobrindo ali anotações detalhadas sobre as gêmeas. Cada página revelava observações minuciosas, como Elisa se acalmava com uma canção específica de ninar, como Isadora respondia a histórias sobre pássaros, desenhos coloridos mostrando padrões de comportamento das meninas. A terapeuta reconheceu imediatamente a letra caprichada. Era de Luna, a filha de Dona Cida. Continuando a leitura, Sandra encontrou registros de pequenos rituais, cantigas tradicionais e técnicas que misturavam sabedoria popular com uma sensibilidade aguçada. Havia ali um conhecimento profundo que nenhum de seus livros importados continha. Naquela noite Sandra levou o caderno para casa. Estudou cada página, cada observação. Na sessão seguinte, implementou discretamente as técnicas de Luna, adaptando-as para parecerem parte de seu próprio método. As gêmeas responderam imediatamente, como se reconhecessem algo familiar naquelas abordagens. Estou impressionado com seu progresso, comentou Leonardo, enquanto assinava um cheque generoso como bônus pelo trabalho excepcional. Sandra sorriu, guardando para si o segredo de seu súbito sucesso. O caderno de Luna permaneceu escondido em sua pasta, fonte preciosa de um saber que ela jamais reconheceria publicamente, mas que transformaria sua carreira para sempre. A fama de Sandra Costa crescia a cada semana. Nos círculos elitizados de São Paulo, seu nome era mencionado em jantares e eventos, como a salvadora das gêmeas, Gouveia. Leonardo não poupava elogios à terapeuta durante reuniões de negócios, orgulhoso por ter contratado a melhor especialista do país. Enquanto isso, Luna Oliveira observava tudo de longe, invisível aos olhos daqueles que celebravam o progresso das meninas. Na escola estadual que frequentava na Vila Medeiros, Luna tentou se inscrever em um projeto de extensão sobre educação inclusiva. Entregou um formulário cuidadosamente preenchido, explicando sua experiência com as gêmeas. 3 dias depois, a coordenadora devolveu o papel com um carimbo de recusado e uma justificativa vaga sobre falta de currículo formal e experiência comprovada. 2 semanas mais tarde, a adolescente viu seu rosto estampado no mural da mesma escola. Uma foto tirada sem sua permissão durante uma visita das crianças ilustrava um cartaz sobre diversidade e inclusão. A instituição vendia uma imagem de acolhimento que Luna sabia ser falsa, principalmente quando diretores de escolas particulares visitavam o local, interessados em parcerias que atrairiam as famílias ricas do Alto de Pinheiros. Eles usam nossa cara, mas não nossa voz, desabafou para a mãe, enquanto ajudava a babrar lençóis no pequeno apartamento. Dona Cida suspirou profundamente. Naquela manhã, Leonardo havia estabelecido novas regras na casa. Ela deveria entrar apenas pela porta dos fundos, não poderia mais almoçar na cozinha principal e, principalmente, Luna estava proibida de pisar no segundo andar, onde ficavam os quartos das gêmeas. Filha, a gente precisa do dinheiro, explicou, sentindo o peso de cada palavra. O remédio do seu irmão aumentou, e o aluguel também. A mulher apertou as mãos calejadas contra o tecido branco dos lençóis, como se pudesse extrair dali alguma dignidade. Seus olhos, cansados mas determinados, encontraram os da filha. Mas eu juro por tudo que é sagrado, ninguém vai apagar seu brilho. Se for preciso, eu trabalho em 2, 3 lugares, mas você vai ter seu espaço nesse mundo. Luna abraçou a mãe em silêncio. Pela janela do apartamento, viu o céu cinzento de São Paulo, tão diferente do azul que cobria o casarão dos Gouveia. Pensou em Elisa e Isadora, provavelmente confusas com a ausência repentina daquela que as entendia. Pensou também em Sandra, usando técnicas que havia observado nos cadernos esquecidos na área de serviço. A injustiça doía, mas Luna sabia que sua história com as gêmeas estava longe de terminar. O que ninguém percebia é que o vínculo criado entre elas não poderia ser apagado por regras ou paredes. O casarão no Alto de Pinheiros nunca pareceu tão agitado quanto no dia em que Viviane Cardoso retornou de sua temporada no exterior. Depois de 3 meses em Londres participando de um congresso de arquitetura, a mãe das gêmeas notou algo diferente assim que atravessou o portão de casa. Elisa e Isadora,
que antes mal conseguiam manter contato visual com estranhos, agora corriam pelo jardim perseguindo bolhas de sabão. Milagre foi como Leonardo descreveu os avanços das filhas, atribuindo todo o mérito à terapeuta renomada. Viviane, porém, tinha olhos mais atentos que o ex-marido. Observou como as meninas pareciam tensas durante as sessões com Sandra Costa, mas se iluminavam quando Dona Cida aparecia para servir o lanche. E mais curioso ainda, como espiavam sorridentes pela janela da cozinha sempre que Luna estava por perto. Na quarta-feira, enquanto organizava o quarto das filhas, Viviane encontrou um pequeno caderno colorido escondido embaixo do travesseiro de Isadora. Dentro, desenhos de uma menina de tranças e frases simples escritas com letra infantil. Luna canta bonito, Luna entende. Quem é Luna? Perguntou a filha, que brincava com blocos no tapete. Isadora levantou os olhos, algo raro antes, e sorriu. Tia do coração, respondeu com clareza surpreendente. No dia seguinte, durante a sessão com Sandra, Viviane permaneceu discretamente na sala ao lado. A terapeuta tentava, sem sucesso, fazer Elisa repetir uma sequência de palavras. A frustração era evidente no rosto da profissional, que consultava constantemente o relógio de pulso. Vamos tentar de novo, Elisa. Repita comigo. Eu quero água, insistia Sandra, com uma paciência visivelmente forçada. A menina permaneceu em silêncio, balançando o corpo. Quando a terapeuta saiu por um momento para atender uma ligação, Elisa olhou para a mãe e disse, sem hesitar, tia Sandra é tia errada, Luna faz diferente. Aquelas palavras simples foram suficientes. Viviane sentiu o coração apertar, dividida entre a alegria de ouvir a filha formar uma frase completa e indignação crescente. O que estava realmente acontecendo naquela casa? Que milagre era esse que Sandra anunciava em suas redes sociais e Leonardo propagava entre os amigos empresários? Naquela noite, depois que as meninas dormiram, Viviane abriu o computador e começou a investigar. Procurou por artigos recentes de Sandra, comparou datas, assistiu a vídeos, algo não se encaixava na narrativa perfeita que estavam vendendo. E ela estava determinada a descobrir quem era realmente responsável pela transformação de suas filhas. E por que alguém queria esconder isso? A tensão no casarão do Alto de Pinheiros crescia a cada dia. Leonardo Gouveia andava pelos corredores como um leão enjaulado, dividido entre a pressão da mídia que começava a questionar seus métodos e as cobranças de Viviane, que não parava de ligar exigindo explicações sobre o tratamento das filhas. O empresário, sempre acostumado a resolver tudo com dinheiro e ordens secas, via seu controle escapar entre os dedos. Quero resultados imediatos, gritou ao telefone com Sandra, enquanto observava Elisa se balançar repetidamente no canto da sala de estar. Você prometeu que elas estariam prontas para a entrevista na próxima semana. As crises das gêmeas, que haviam diminuído temporariamente, agora voltavam com intensidade alarmante. Isadora se recusava a sair do quarto e Elisa tinha voltado a gritar durante as noites. Quanto mais o pai tentava forçá-las a se comportarem como crianças normais, mais elas se fechavam em seu mundo particular. Numa tarde abafada, quando Luna ajudava sua mãe a organizar as pensas, Margarida, a governanta de 60 anos, que trabalhava para a família há mais de uma década, aproximou-se discretamente. A mulher olhou para os lados, certificando-se de que estavam sozinhas, e tocou o braço da adolescente. Menina, preciso te contar uma coisa, sussurrou, com os olhos cansados brilhando de admiração. Eu vi o que aconteceu naquele dia. Foi você quem fez a Elisa falar aquela frase completa sobre as borboletas, depois daquela música que você cantou baixinho. Lembra? Luna sentiu o coração acelerar. Aquele momento havia sido um marco. A primeira vez que Elisa formou uma frase completa em meses. Sandra havia levado todo o crédito, alegando que era resultado de sua técnica inovadora. A doutora nem estava no quarto, continuou a governanta. Ela chegou depois e fingiu que tinha sido obra dela. A jovem apenas sorriu, sentindo o peso daquele segredo que agora compartilhavam. Não era apenas uma frase qualquer, era a prova de que seu método funcionava, que seu conhecimento tinha valor.
Mesmo assim, Luna sabia que revelar a verdade poderia custar o emprego de sua mãe, o único sustento da família. Obrigada por me contar, Dona Margarida, respondeu finalmente, ajeitando as tranças com nervosismo, mas acho que é melhor deixar assim por enquanto. A governanta apertou sua mão com cumplicidade, enquanto no andar de cima, o som de mais uma crise começava. Ambas sabiam que o castelo de areia, construído por Leonardo e Sandra, logo desmoronaria, mas nenhuma delas imaginava o quanto a verdade custaria a todos naquela casa. O artigo na Revista Brasileira de Terapias Inovadoras chamou a atenção de todo o meio acadêmico. Sandra Costa sorria para a câmera na foto que ilustrava a matéria, enquanto explicava seu método revolucionário para crianças com dificuldades de comunicação. Luna reconheceu imediatamente as palavras. Eram suas, escritas à mão naquele caderno surrado que guardava como tesouro. As cantigas de ninar adaptadas, com elementos sensoriais, proporcionam uma ponte afetiva entre terapeuta e paciente, dizia o texto. Era exatamente o que Luna havia escrito, após notar como Elisa se acalmava com música da avó benzadeira que cantava baixinho. A adolescente sentiu um nó na garganta ao ver seu conhecimento roubado, sem qualquer menção à verdadeira fonte. O reconhecimento veio rápido para a terapeuta. Convites para palestras, entrevistas em programas matinais, consultorias em escolas de elite. Enquanto isso, Luna era relegada às sombras, chamada apenas quando as gêmeas entravam em crise, e ninguém conseguia acalmá-las. Você tem um jeito especial com elas, dizia Leonardo, sem nunca olhar diretamente nos olhos da menina. Mas precisa ser discreto. Sandra é a profissional aqui. Em casa, a Dona Cida percebia a filha cada vez mais calada. O brilho nos olhos de Luna, que sempre aparecia quando falava das gêmeas, agora dava lugar a um olhar distante e magoado. A mãe sabia que algo estava errado, mas o salário que recebia no casarão dos Gouveia era o que mantinha o teto sobre suas cabeças. Numa tarde de quarta-feira, enquanto arrumava o armário do banheiro principal, Dona Cida encontrou uma caixa de medicamentos escondida atrás das toalhas. Eram calmantes fortes, com bulas destacadas e nomes riscados. Intrigada, ficou de olho e, no dia seguinte, flagrou Sandra misturando o conteúdo de um comprimido no suco das meninas antes de uma sessão. É só para ajudá-las a se concentrar, explicou a terapeuta, quando percebeu que havia sido descoberta. Leonardo aprovou o tratamento. O choque paralisou Dona Cida. Aquilo explicava por que as gêmeas pareciam tão apáticas durante as sessões com Sandra, mas tão vivas quando Luna estava por perto. Não era terapia, era sedação. Naquela noite, com as mãos trêmulas, Dona Cida contou tudo para Luna. A adolescente chorou de raiva, querendo denunciar imediatamente. Mas sua mãe, com os olhos marejados, segurou suas mãos. Se perdermos esse emprego, como vamos pagar o tratamento do seu irmão? Como vamos sobreviver? Luna sentiu o peso do mundo sobre seus ombros. As gêmeas precisavam dela, mas sua família também. Naquele momento, entendeu que precisaria encontrar uma forma de expor a verdade, sem destruir tudo que sua mãe havia construído com tanto sacrifício. Luna passava as noites acordada, dividida entre dois mundos. De um lado, o compromisso de proteger Elisa e Isadora Gouveia, que haviam confiado nela como em ninguém. De outro, o medo de expor Dona Cida a mais humilhações, ou pior, a perda do emprego que sustentava a família. O dilema crescia dentro dela como uma tempestade silenciosa. Numa tarde de domingo, enquanto sua mãe descansava, Luna Oliveira decidiu buscar ajuda. Caminhou até uma pequena ONG no bairro vizinho, onde projetos sociais acolhiam jovens da periferia. Com as mãos trêmulas, bateu à porta e foi recebida por Marcos, um coordenador de cabelos grisalhos e olhar gentil. Preciso de orientação, disse ela, sentando-se na cadeira simples de plástico. Tem duas crianças sendo, não sei se a palavra é maltratadas, mas estão sofrendo. Durante quase uma hora, a adolescente desabafou sobre tudo. As crises das gêmeas, os métodos que descobriu por intuição, as cantigas de ninar que aprendeu com a avó, e como Sandra Costa estava se apropriando de seu conhecimento, enquanto a mantinha invisível.
O coordenador ouviu atentamente, impressionado com a maturidade daquela jovem de tranças e olhos determinados. Quando ela terminou, ele sugeriu algo simples, mas poderoso. Comece a documentar tudo. Grave vídeos, anote datas, registre cada progresso das meninas com seu método. Precisamos de provas. Naquela mesma noite, Luna pediu emprestado o celular antigo da mãe, escondida no jardim do casarão, enquanto Leonardo Gouveia estava em uma reunião de negócios. Ela filmou discretamente as gêmeas brincando com bolhas de sabão. Seus dedos tremiam ao apertar o botão de gravação, mas sua voz permanecia calma, guiando as meninas com palavras suaves. Sopra devagar, Isadora. Isso, olha como brilha no sol. As bolhas dançavam no ar enquanto o som baixo de atabaques tocava no celular. Era uma cantiga que sua avó ensinara, ritmo que acalmava e centrava. Elisa, geralmente agitada, seguia o movimento com os olhos fixos, concentrada pela primeira vez em dias. Cada noite, Luna acrescentava novos registros, palavras novas que as gêmeas aprendiam, brincadeiras que inventavam juntas, momentos de conexão que nenhum especialista importado havia conseguido. Em seu pequeno apartamento na Vila Medeiros, ela assistia às gravações com um misto de orgulho e apreensão. Isso vai mudar tudo um dia, sussurrou para si mesma, guardando o celular embaixo do travesseiro. No fundo, sabia que aquelas imagens continham mais que simples brincadeiras. Era uma prova de que o impossível podia acontecer pelas mãos de quem a sociedade insistia em tornar invisível. A história de Luna e das gêmeas Gouveia estava prestes a ganhar uma dimensão que ninguém esperava. Um repórter investigativo da TV Cultura, intrigado com os rumores sobre a recuperação milagrosa das filhas do empresário mais influente do Alto de Pinheiros, começou a fazer perguntas incômodas nos círculos médicos da capital paulista. Leonardo Gouveia, sempre atento à sua imagem pública, não hesitou em aceitar o convite para participar de um programa de auditório ao vivo. Sandra Costa, a terapeuta que agora ostentava o título de revolucionária no tratamento infantil, acompanharia o empresário e as meninas para mostrar ao Brasil inteiro o resultado de seu suposto método inovador. Nos bastidores do estúdio, o pânico se instalou quando Elisa começou a se recusar a entrar no palco, enquanto Isadora se encolhia sob uma mesa cobrindo os ouvidos. As luzes fortes, o barulho da plateia e a ausência das figuras familiares estavam provocando exatamente o que Leonardo mais temia, uma crise em rede nacional. Chame a filha da Cida, agora, ordenou o empresário a um dos assistentes, o desespero evidente em sua voz. Ela consegue acalmá-las. Mas ninguém pode saber disso. Luna Oliveira foi trazida às pressas pelos fundos do estúdio, usando a entrada de serviço. A adolescente encontrou as gêmeas, em estado de angústia, enquanto Sandra tentava, sem sucesso, aplicar suas técnicas importadas. Por favor, Luna, faça o que você sempre faz, pediu a terapeuta, baixando a guarda pela primeira vez. Só até entrarmos no ar. Dona Cida, que acompanhava a filha, segurou seu braço com força. Não faça isso, minha filha. Eles vão te usar e depois te jogar fora de novo. Pense no que pode acontecer com nosso emprego, com nossa vida. Os olhos de Luna se encheram de lágrimas ao ver o medo no rosto da mãe. Mas quando seu olhar encontrou Elisa e Isadora, algo mais forte falou dentro dela. Aquelas crianças não tinham culpa da injustiça dos adultos. Mãe, eu preciso fazer isso. Não por eles, mas pelas meninas. E talvez essa seja a única chance de mostrar a verdade. Com passos decididos, a jovem se aproximou das gêmeas, tirou do bolso uma pequena bolha de sabão e começou a cantar baixinho uma canção que aprendera com sua avó. Em minutos, as meninas estavam calmas, sorrindo, prontas para o programa. Agora saia, ordenou Leonardo, sem sequer olhar nos olhos da adolescente. E lembre-se, você nunca esteve aqui. Luna engoliu o nó na garganta e trocou um olhar com a mãe. Ambas sabiam que aquela noite mudaria tudo, mas nenhuma das duas imaginava exatamente como. O estúdio da TV Cultura estava gelado como gelo. Leonardo Gouveia ajustava a gravata de seda enquanto sorria para as câmeras,
projetando a imagem do pai dedicado que havia encontrado a solução perfeita para suas filhas. Ao seu lado, Sandra Costa gesticulava com elegância estudada, discursando sobre neuroplasticidade e métodos inovadores. O que vemos aqui é um caso exemplar de intervenção multidisciplinar, explicava a terapeuta, enquanto as luzes do estúdio refletiam em seus brincos caros. As gêmeas responderam excepcionalmente ao meu método. Mas algo estava errado. Elisa e Isadora, sentadas no sofá vermelho do cenário, mostravam-se cada vez mais agitadas. Isadora balançava o corpo para frente e para trás, enquanto sua irmã mordia a manga do casaquinho azul. A apresentadora lançou um olhar preocupado para o diretor, que sinalizava freneticamente nos bastidores. Leonardo pigarreou, tentando disfarçar o desconforto. Elas estão apenas um pouco nervosas com as câmeras, justificou, passando a mão pelos cabelos perfeitamente alinhados. Sandra tentou uma aproximação, oferecendo um brinquedo colorido para Elisa, que virou o rosto, recusando o contato. A plateia começou a cochichar, e o empresário sentiu gotas de suor frio escorrendo por suas costas. Todo o teatro estava desmoronando diante das câmeras ligadas. Nos bastidores, Luna Oliveira observava tudo com o coração apertado. Dona Cida segurava sua mão com força, como se quisesse protegê-la daquele circo de vaidades. A adolescente havia sido trazida apenas para acalmar as meninas, antes da gravação, com ordens expressas de permanecer invisível durante o programa. Foi então que aconteceu. Isadora, no meio de sua agitação crescente, olhou para além das câmeras e avistou Luna, parcialmente escondida atrás de um operador de áudio. Os olhos da menina brilharam com reconhecimento imediato. Tia do coração, gritou Isadora, apontando para a adolescente com tanta alegria que o estúdio inteiro congelou. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. As câmeras, por instinto, seguiram o olhar da criança, até encontrar Luna, com suas tranças e olhos calmos, tentando se esconder nas sombras. Como se respondesse a um chamado secreto, Elisa parou de morder a manga e começou a cantar baixinho uma cantiga que Luna havia ensinado semanas atrás. Samba Lelê está doente. Está com a cabeça quebrada. A plateia, confusa, acompanhou o movimento das câmeras que agora enquadravam a adolescente tímida. Sandra empalideceu visivelmente, enquanto Leonardo parecia ter sido atingido por um raio. A apresentadora, percebendo que algo extraordinário estava acontecendo, levantou-se de sua cadeira. "Quem é você?" perguntou, estendendo um microfone na direção de Luna, enquanto as gêmeas, pela primeira vez naquela noite, sorriam genuinamente. Com passos hesitantes, Luna Oliveira atravessou o palco iluminado. As luzes quentes do estúdio pareciam intensificar o silêncio que se instalou quando ela pegou o microfone. Suas mãos tremiam, mas seus olhos mantinham a mesma calma que havia conquistado as gêmeas. "Eu só queria ajudar", começou ela, a voz baixa ganhando força a cada palavra. Essas meninas precisavam de alguém que as ouvisse de verdade, não de remédios ou métodos importados. A adolescente abriu a mochila surrada e retirou seus cadernos, aqueles mesmos que Sandra havia secretamente copiado. As páginas estavam repletas de anotações meticulosas, desenhos coloridos, letras descantigas de ninar adaptadas, observações detalhadas sobre como cada gêmea reagia a diferentes estímulos. Isadora se acalma com movimentos circulares nas costas, enquanto Elisa precisa de contato visual constante, explicou Luna, mostrando as páginas para a câmera. "Não inventei nada disso. Aprendi com minha avó, que cuidava de crianças na comunidade, e com meu irmão mais novo." A produção do programa, percebendo o momento histórico, projetou no telão os vídeos que Luna havia gravado com um celular antigo. As imagens mostravam as gêmeas sorrindo, brincando com bolhas de sabão ao som de cantigas tradicionais, pronunciando palavras novas, enquanto Luna as guiava com paciência infinita. A plateia, inicialmente atônita, irrompeu em aplausos espontâneos. A apresentadora, uma mulher conhecida por sua postura profissional inabalável, não conseguiu conter as lágrimas. "Esses métodos não são meus",
continuou a jovem. São saberes que passam de geração em geração nas comunidades, mas que ninguém valoriza porque vem de gente como eu e minha mãe. Sandra tentou interromper, gesticulando freneticamente. Isso é absurdo. Eu sou a especialista formada, com anos de estudo e esses artigos. Cortou Luna, mostrando prints das publicações da terapeuta lado a lado com páginas de seus cadernos. Palavra por palavra, até os desenhos são iguais. Leonardo Gouveia, sentado na primeira fileira, empalideceu visivelmente. O empresário poderoso parecia ter encolhido na cadeira, incapaz de sustentar o olhar da filha da empregada, ou das próprias filhas, que agora se agitavam, querendo correr para Luna. Quando a segurança tentou intervir, Elisa fez algo extraordinário. Levantou-se e disse com clareza impressionante: "Deixa a tia Luna falar." A frase, vinda de uma criança que mal conseguia se comunicar meses antes, silenciou o estúdio inteiro. Isadora escapou do colo da babá e correu para abraçar a adolescente. Em segundos, Elisa fez o mesmo. Ali, diante das câmaras e de todo o Brasil, as gêmeas do empresário mais poderoso do bairro escolheram a menina de tranças como seu porto seguro. A história de Luna e das gêmeas dominou os noticiários brasileiros por semanas. Jornalistas investigativos revelaram documentos mostrando que Sandra Costa havia prescrito medicamentos controlados sem autorização legal para Elisa e Isadora Gouveia. O Conselho Regional de Psicologia abriu uma investigação imediata, suspendendo sua licença profissional. Leonardo Gouveia, acostumado a resolver tudo com dinheiro e influência, viu-se encurralado quando o Ministério Público determinou a suspensão temporária de sua guarda. As imagens das meninas correndo para Luna, no programa de TV, foram exibidas repetidamente em todos os canais, tornando-se símbolo de um sistema que privilegiava títulos em vez de resultados. Dona Cida, tremendo de nervoso, entrou no fórum pela vez na vida. A empregada doméstica, vestida com sua melhor roupa, relatou tudo o que presenciara nos últimos meses. Os gritos de Leonardo, a apropriação das técnicas de sua filha, os remédios escondidos nas sobremesas das crianças. Elas melhoraram com amor e respeito, não com comprimidos, afirmou a mulher, segurando as lágrimas enquanto o juiz a ouvia com atenção incomum. Foi na audiência pública organizada pela Defensoria que Luna finalmente encontrou sua voz. Adolescente de tranças, que antes se escondia nos cantos da mansão, agora falava com firmeza diante de câmeras e autoridades. O que fiz com as meninas não é milagre. São saberes que minha avó me ensinou, que vêm da nossa ancestralidade africana. Cantigas que acalmam, toques que acolhem, olhares que respeitam o tempo de cada um, explicou Luna, enquanto a sala inteira a observava em silêncio. Mas ninguém quis ver isso porque vinha de mim, uma menina negra da periferia. O vídeo de seu depoimento viralizou, ultrapassando 5 milhões de visualizações em 2 dias. Profissionais de saúde mental começaram a questionar seus próprios métodos. Famílias com crianças neurodivergentes buscavam entender como saberes populares poderiam complementar tratamentos tradicionais. Viviane Cardoso, que retornou definitivamente ao Brasil, assumiu a guarda das filhas com apoio judicial. A mãe das gêmeas fez questão de contratar Dona Cida, não mais como empregada, mas como cuidadora especializada, com salário compatível com sua experiência. Aprendi da pior maneira que diplomas não garantem humanidade, declarou Viviane em entrevista. Minhas filhas não precisavam de mais diagnósticos, precisavam ser vistas como são. Enquanto isso, Luna recebia convites de universidades e centros de pesquisa. Adolescente que antes era invisível agora, tinha seu nome citado em congressos internacionais sobre cuidados infantis e saberes tradicionais. A mansão de Leonardo Gouveia, antes repleta de vozes e passos apressados, agora ecoava apenas o silêncio. Os brinquedos coloridos das gêmeas jaziam intocados nos cantos, enquanto o empresário encarava janelas vazias, sentindo o peso de suas escolhas. Pela primeira vez em anos, o poder e o dinheiro não podiam comprar o que ele mais precisava, o sorriso de suas filhas.
Enquanto isso, no pequeno apartamento da Vila Medeiros, Elisa e Isadora descobriam um mundo novo. As meninas, agora sob a guarda compartilhada de Viviane Cardoso e com o apoio constante de Dona Cida, floresciam em um ambiente simples, mas acolhedor. O quintal pequeno do conjunto habitacional transformou-se em um universo de possibilidades. Ali, entre plantas em vasos reciclados e varais coloridos, as gêmeas aprendiam a expressar emoções que antes explodiam em crise. "Tô com raiva", disse Elisa certa tarde, segurando um bastão de bolhas de sabão em vez de se jogar no chão como fazia antes. Isadora, que raramente falava no casarão, agora cantarolava as cantigas que Luna lhe ensinara, enquanto desenhava figuras no caderno surrado. Dona Cida observava tudo com olhos marejados. A empregada doméstica, que antes entrava pela porta dos fundos no Alto de Penheiros, agora recebia Viviane em sua casa como igual. Juntas, preparavam chás de erva cidreira e contavam histórias de suas avós, criando uma rede de afeto que envolvia as meninas. Luna Oliveira passava as tardes entre estudos e cuidados. Adolescente de tranças, que antes escondia seus conhecimentos, agora carregava livros de neurociência, junto aos cadernos de anotações sobre as gêmeas. O convite da UENG para participar do curso na USP veio após sua história viralizar em grupos de pais de crianças neurodivergentes. "Você acha que vou conseguir, mãe?", perguntou Luna, enquanto trançava os cabelos de Isadora com fitas coloridas. "Filha, você já fez o impossível acontecer. A universidade que devia estar nervosa por te receber", respondeu Dona Cida, arrumando a mochila da jovem. No primeiro dia de aula, Luna tremeu ao entrar no campus. Os olhares curiosos a seguiam pelos corredores. Mas quando a professora pediu que ela compartilhasse sua experiência, a jovem respirou fundo e abriu o caderno desgastado. Ali estavam registradas não apenas técnicas, mas a sabedoria ancestral que sua avó benzedeira lhe passara, misturada com observações precisas sobre comportamento infantil. "Meu conhecimento não vem de livros caros", explicou Luna para a turma atenta. "Vem de escutar com o coração, de respeitar o tempo de cada criança e de entender que cuidar é mais do que impor silêncio." A sala inteira aplaudiu. Luna sorriu pensando nas gêmeas, que naquele mesmo momento, provavelmente brincavam livres, finalmente vistas por quem realmente eram. A imprensa não demorou a bombardear Sandra Costa com perguntas incômodas. Em uma coletiva apressada, a terapeuta renomada tentou explicar que suas técnicas eram inspiradas em diversos métodos, mas os jornalistas já tinham acesso aos cadernos de Luna. Páginas inteiras dos artigos publicados por Sandra em revistas especializadas eram transcrições literais das anotações da adolescente. A editora retirou o material de circulação em menos de 48 horas, enquanto o Conselho Regional de Psicologia abria uma investigação por conduta antiética. O telefone de Luna Oliveira não parava de tocar. Repórteres, produtores, até mesmo universidades queriam ouvir a jovem que desafiou o sistema. No meio dessa tempestade, Leonardo Gouveia apareceu no pequeno apartamento da Vila Medeiros com uma pasta de documentos e um cheque preenchido. "Quero resolver isso de forma civilizada", disse o empresário, evitando olhar nos olhos de Dona Cida. "Estou disposto a compensar vocês pelo mal entendido." Luna observou o homem que antes a tratava como invisível. Sua mão tremia levemente ao segurar o cheque, mas sua voz saiu firme. "O senhor acha que pode comprar o que aconteceu? Não estou vendendo meu conhecimento nem minha dignidade." Enquanto Leonardo enfrentava processos por negligência e uso indevido de medicamentos nas filhas, a história de Dona Cida tomava outro rumo. A secretária municipal de Educação, impressionada com os depoimentos sobre seu papel na recuperação das gêmeas, convidou-a para coordenar um projeto piloto de inclusão em escolas públicas da Zona Norte. "Queremos sua experiência prática, senhora Aparecida", explicou a secretária durante a reunião. "Pessoas como a senhora entendem o que nenhum manual consegue ensinar." No dia da assinatura do contrato, Dona Cida chorou. Pela primeira vez em décadas de trabalho, alguém a chamava de coordenadora, e não de a moça da limpeza. Seu crachá dizia:
Aparecida Oliveira, especialista em acolhimento e inclusão, e seu salário era 3 vezes maior que o anterior. Mãe, você sempre foi isso, sussurrou Luna, ajeitando o crachá no peito da mãe. Só estão reconhecendo agora. Enquanto isso, Sandra assistia sua reputação desmoronar nas redes sociais. Os mesmos programas que a exaltavam como gênio agora questionavam sua ética profissional. A terapeuta tentou argumentar que havia melhorado as técnicas de Luna, mas os vídeos mostravam claramente quem realmente sabia conectar-se com as crianças. A história de Luna Oliveira e as gêmeas Gouveia ultrapassou os muros do casarão em Alto de Pinheiros e ganhou o Brasil inteiro. O que começou como um escândalo na televisão transformou-se em uma série documental no Globoplay, com milhões de visualizações nas primeiras 24 horas. O país assistia, comovido, à jornada da adolescente da Vila Medeiros, que desafiou o sistema com sabedoria ancestral e sensibilidade. A Escuta com o Coração tornou-se não apenas o título da série, mas um projeto real liderado por Luna. Com apoio de universidades públicas e financiamento coletivo, a jovem começou a formar cuidadores comunitários em todo o país. O diferencial, a metodologia que mesclava conhecimentos científicos com saberes populares afro-brasileiros, cantigas de ninar e técnicas que sua avó benzadeira havia lhe ensinado. Dona Cida observava a filha com olhos marejados durante as palestras. Aquela menina tímida agora falava com confiança para auditórios lotados, sempre com suas tranças e um colar de contas coloridas, que representava cada criança que havia ajudado. O impacto nas vidas de Elisa e Isadora foi transformador. As gêmeas, antes isoladas em seu mundo de crises, agora participavam de atividades escolares e interagiam com outras crianças. No episódio final da série documental, a cena que emocionou o Brasil aconteceu quando Isadora, que raramente falava em público, pegou o microfone com suas pequenas mãos. Eu gosto da Luna porque ela vê a gente de verdade, disse a menina, olhando diretamente para a câmera, sem hesitação. Elisa, ao lado da irmã, completou. Ela ensinou a mamãe e o papai a escutar com o coração. Viviane Cardoso, sentada na plateia, não conteve as lágrimas. A mãe das gêmeas havia se tornado uma das maiores defensoras do projeto, abrindo portas em ambientes que antes seriam inacessíveis para uma adolescente da periferia. Especialistas de desenvolvimento infantil começaram a incorporar as técnicas de Luna em suas práticas, reconhecendo que o saber popular tinha valor científico quando aplicado com sensibilidade e respeito. Universidades convidavam a jovem para compartilhar sua experiência, enquanto políticas públicas eram revisadas para incluir a abordagem da escuta com o coração. O impossível havia sido realizado não por médicos importados ou terapias caríssimas, mas por uma menina comum de 17 anos, armada apenas com sua intuição, conhecimento ancestral e uma coragem extraordinária para enfrentar o preconceito. Luna havia provado que, às vezes, a solução mais eficaz não está nos livros de Harvard, mas no olhar atento de quem realmente se importa. Sentado no escritório vazio de sua cobertura, Leonardo Gouveia encarava a tela do computador. 3 semanas haviam se passado desde o escândalo no programa de TV, e o silêncio em sua vida era ensurdecedor. Nenhuma ligação das filhas, nenhum convite para eventos sociais, apenas o eco de sua própria respiração e o peso do arrependimento. Com as mãos trêmulas, o empresário ajustou a câmera e respirou fundo. O vídeo que estava prestes a gravar não tinha roteiro, apenas a verdade crua que ele evitara por tanto tempo. Meu nome é Leonardo Gouveia, começou ele, a voz embargada, e venho pedir desculpas publicamente a Luna Oliveira, a Dona Cida, e principalmente às minhas filhas. Ele fez uma pausa, engolindo o orgulho que sempre o definira. Confundi formação com formato. Acrescentei que diplomas e especialistas estrangeiros poderiam resolver tudo, quando a solução estava no olhar atento de uma adolescente que via o que ninguém mais conseguia ver. O empresário admitiu que seu preconceito o cegara. Enquanto buscava respostas em Harvard e clínicas europeias,
Ignorava a sabedoria genuína que entrava pelos fundos de sua casa todos os dias. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ele reconhecia que o amor e a paciência de Luna haviam feito mais por Elisa e Isadora em semanas do que anos de terapias caríssimas. Enquanto isso, na nova casa de Viviane Cardoso, uma coletiva de imprensa improvisada acontecia no jardim. A mãe das gêmeas, visivelmente emocionada, segurava a mão de Luna diante de jornalistas e câmeras. O que Luna nos ensinou vai muito além do cuidado com minhas filhas, declarou Viviane. Ela nos mostrou que existem saberes invisibilizados que nossa sociedade teima em não reconhecer. A mulher anunciou que doaria parte de sua fortuna para criar o Instituto Elisa e Isadora, um centro de formação para cuidadores que integraria conhecimentos tradicionais e científicos. Nossa família agora faz parte deste projeto de inclusão e queremos abrir portas para outras crianças invisíveis do Brasil. Nas redes sociais, o vídeo de Leonardo viralizou junto com a declaração de Vivi. Comentaristas notavam como, pela primeira vez, a elite paulistana era forçada a encarar seus próprios preconceitos. Famílias poderosas que antes contratavam apenas terapeutas com sobrenomes estrangeiros agora buscavam entender métodos alternativos de cuidado. Talvez, escreveu uma colunista respeitada, o verdadeiro milagre não seja o que Luna fez pelas gêmeas, mas como uma adolescente da periferia conseguiu fazer São Paulo inteira se curvar diante de uma sabedoria que sempre esteve ali, invisível apenas para quem se recusava a enxergar. O sol da tarde pintava o quintal de Dona Cida com tons dourados, transformando o pequeno espaço da Vila Medeiros num paraíso de simplicidade. Elisa e Isadora Gouveia corriam descalças pela grama, seus risos ecoando como música. Não havia mais o peso do silêncio forçado, nem o medo das crises que antes as aprisionavam. Luna Oliveira sentou-se no banco de madeira, observando as gêmeas brincarem com bolhas de sabão que dançavam no ar. Ao seu redor, 5 adolescentes do bairro anotavam atentamente, enquanto a jovem explicava como reconhecer sinais de ansiedade em crianças neurodivergentes. Não é magia, dizia Luna, ajustando as tranças que caíam sobre seus ombros. Escuta, quando vocês prestam atenção no que o corpo delas está dizendo, antes mesmo das palavras, vocês já estão cuidando. Dona Cida saiu da cozinha, trazendo uma bandeja com bolo de fubá ainda fumegante. O aroma se misturava com o da lavanda plantada em vasos coloridos ao redor do quintal, uma técnica que Luna descobrira acalmar as gêmeas nos momentos mais difíceis. A mãe olhou para a filha com orgulho que transbordava em cada gesto. Minha avó benzia com lavanda, explicou a adolescente às meninas que a cercavam. O conhecimento dela não estava em livros, mas salvou muita gente. Nossos saberes importam tanto quanto qualquer diploma. Isadora, que antes mal conseguia articular palavras, agora puxava a mão de uma das aprendizes, mostrando como misturar a água com sabão na proporção perfeita. Elisa, por sua vez, cantarolava uma das cantigas que Luna lhe ensinara, aquela mesma que havia silenciado o estúdio de televisão meses atrás. Viviane Cardoso chegou trazendo materiais para o projeto comunitário. A mãe das gêmeas, agora parceira de Luna no programa de inclusão, havia mudado tanto quanto as filhas. Seus olhos, antes distantes, agora viam além das aparências. Quem diria, comentou Viviane baixinho com Dona Cida, que encontraríamos tanta paz aqui, depois de procurar em clínicas caríssimas pelo mundo todo. Luna respirou fundo, sentindo o peso da transformação que havia operado não apenas nas gêmeas, mas em si mesma. Lembrou-se dos dias em que caminhava cabisbaixa pelos corredores do casarão, invisível aos olhos de quem detinha o poder. Agora, seu nome era pronunciado com respeito nos mesmos círculos que antes a ignoravam. A jovem sorriu ao ver as crianças brincando. Ocupar espaços não era ousadia, era direito. E ninguém mais poderia silenciar o que ela tinha para oferecer ao mundo, um saber ancestral que finalmente encontrava seu lugar ao sol. A história de Luna Oliveira transcendeu fronteiras sociais e geográficas. O que começou como um confronto silencioso em um casarão no Alto de Pinheiros, transformou-se em um movimento nacional.
Nas universidades, o método Luna passou a ser estudado como exemplo de integração entre saberes populares e ciência formal. Professores e terapeutas de todo o Brasil começaram a incorporar elementos de escuta afetiva e ancestralidade em seus protocolos. 3 anos depois daquele programa de TV, a jovem de tranças e olhar calmo recebeu um convite para falar no Congresso Nacional. Diante de deputados e senadores, ela compartilhou sua jornada sem arrogância, apenas com a simplicidade de quem conhece o valor do próprio caminho. A Lei Luna Elisa, aprovada meses depois, garantiu que saberes populares fossem reconhecidos e valorizados em tratamentos terapêuticos para crianças neurodivergentes. Dona Cida, agora coordenadora de um projeto municipal, sorria com orgulho ao ver a filha transformar invisibilidade em potência. O pequeno apartamento na Vila Medeiros tornou-se ponto de encontro para famílias e profissionais interessados em aprender novas formas de cuidar. As paredes, antes testemunhas de lágrimas silenciosas, agora ecoavam risos e cantigas de roda. Leonardo, após um longo processo de autoconhecimento, finalmente compreendeu que seu maior erro não foi o preconceito, mas a incapacidade de enxergar além das aparências. Ele doou parte de sua fortuna para criar centros de formação em periferias, onde jovens como Luna pudessem desenvolver seus talentos sem barreiras sociais. As gêmeas, agora com 9 anos, floresceram de maneiras inesperadas. Isadora descobriu um talento para a música, enquanto Elisa desenvolveu habilidades extraordinárias com números. Viviane, presente na vida das filhas, aprendeu com elas que amor e respeito são mais valiosos que qualquer terapia importada. Sandra Costa, após perder sua licença profissional, passou por um doloroso processo de reflexão. Anos depois, buscou Luna para um pedido sincero de perdão, reconhecendo publicamente sua apropriação e erro ético. Quando perguntavam a Luna sobre o segredo de seu sucesso, ela sempre respondia com a mesma frase: "Não existe impossível quando escutamos com o coração." Sua história continua inspirando milhares de pessoas comuns a acreditarem no poder transformador de seus próprios saberes. E se esta narrativa de coragem, justiça e reconhecimento tocou seu coração, não deixe de se inscrever em nosso canal para conhecer outras histórias reais, onde o impossível só existe até que alguém comum, como você, decida provar o contrário.